Os cumprimentos com a paz do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 19. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Depois da leitura do Apocalipse, nós vamos ler mais um texto bíblico. Eu quero aqui já agradecer a Deus pela bondade, permitir que eu pudesse contribuir essa noite com a palavra de Deus. Me sinto honrado de fazer parte dessa história, desses 70 anos da Assembleia de Deus em Pacajus. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Eliakim e na pessoa dele, toda a mesa diretora, aos demais pastores e companheiros que aqui estão. É um prazer e satisfação rever também o meu amigo o pastor César, pregador da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Diego, muito obrigado pelo convite, pelo carinho. Ao cantor Wellington, se Deus me desse esse pulmão e essa voz, eu não precisava nem ler muita Bíblia, era só dizer receba, receba, já estava bom. Mas como Deus não me deu isso, eu tive que ler muita Bíblia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 19, a partir do versos de número 6. Depois eu estarei ali fora. Eu trouxe esses 5 livros aqui, que Deus me facultou a oportunidade de escrevê-los. Só tem 10 kits. Depois, se os irmãos se interessarem, podem nos procurar ali fora. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 6, diz assim o texto bíblico: Também ouvi como uma voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e de fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos, exultemos. Isso aqui é no céu. Para quem não gosta, vai ser um pouco difícil viver lá, mas para quem gosta, olha o que diz o texto: e demo-lhes glória. Vou repetir: regozijemo-nos, exultemos e demo-lhes glória. Pois chegadas são as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou. Uma parte da noiva está aqui, e uma boa notícia para as irmãs: para ir para a festa das bodas, vocês não vão precisar ir no shopping. João já diz como vai ser a sua veste. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro, e linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 6, por gentileza. Livro do Êxodo, seu capítulo de número 6. A partir do versículo de número 2, livro do Êxodo, capítulo 6, a partir do versículo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, ou Deus El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. Antes de ler o versículo 6 e 7, se a palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas em sua Bíblia, diga amém. O alfabeto hebraico, ele não tinha vogais como no nosso alfabeto em português. Eram 22 consoantes. E o nome de Deus, que é impronunciável pelos judeus, são 4 consoantes: o Yud, o Re, o Vav e o Re. Diga bem forte: Yud, Re,
Vav Re. Diga Yud Re, Vav Re. Mais duas vezes tu fala em línguas. Diga Yud Re, Vav Re. Este é o nome que nenhum judeu pronuncia, o Hashem, o nome por reverência. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o copista, quando se deparou com o Yud Re, Vav Re, ele não se achava digno de escrever o nome. Então ele substituiu por Adonai, que é Senhor. O nosso tradutor, ele inseriu a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, isso quase 7.000 vezes no Antigo Testamento, para que os senhores e senhoras soubessem que aqui estava o nome Yud Re, Vav Re. Aleluia, tu vai dar agora. Deus apareceu para Moisés e disse: o Abraão, o Isaque e o Jacó nunca me conheceram pelo meu nome, Yud Re, Vav Re. Os patriarcas só me conheciam como Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Mas Yud Re, Vav Re eu nunca tinha revelado para ninguém. Só que o Moisés cresceu no palácio como um príncipe, estudou nas melhores universidades do Egito, cresceu em minhas riquezas como filho da filha de Faraó, mas nunca tinha ouvido a voz de Deus. Aqui, ele tem 80 anos de idade, pesado de língua, sem vigor. Ele não tem roupas de príncipe, suas roupas são sujas e singelas, como de um pastor de ovelhas. Ele não tem um palácio, ele tem um aprisco, ele não está em meio às riquezas, ele está no deserto. E é a primeira vez que Deus revela o seu nome para alguém, e é a primeira vez que Moisés ouve a voz de Deus. Nunca é cedo e nem tarde demais. E não importa o ambiente que você está inserido, Deus está sempre pronto para se revelar a alguém. Versículo de número 6 e 7. No versículo 6 e 7, existem 4 frases que você não pode esquecer essa noite, ou 4 palavras. Se você esquecer essas 4 coisas, você não vai entender a mensagem. Como já foi dito, eu não tenho uma voz como a do Wellington, e também não vou engrossar a minha voz para impressionar ninguém. Também não vou pedir para você cutucar 2 ou 3 e nem chacoalhar 10. Eu vou expor as escrituras, e se você ama a Bíblia, pode ter certeza que sem jargão, sem palavras de efeito, sem nada dizendo que Deus não pediu para dizer. Se você guardar essas 4 coisas, você vai compreender o que Deus quer com a gente. Versículo de número 6 diz o texto: portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, que vos tirei debaixo, diga bem forte, das cargas. A primeira coisa que você não vai esquecer, diga cargas. E vos livrarei, diga bem forte, da servidão. Diga servidão. A primeira é, diga cargas. A segunda é, diga servidão. A terceira é, diga com braços estendidos. Vos resgatarei. Essa é muito importante, diga com braços estendidos. Vos resgatarei. Versículo de número 7, vou parafrasear, diga seremos o teu povo. E o de Reva vai dizer: e eu sou o vosso Deus. Eu vou repetir: a primeira é cargas, a segunda é servidão, a terceira é mais bela: com braços estendidos vos resgatarei. E a quarta: nós seremos o teu povo e ele será o nosso Deus. Após a queda de Adão, Deus ele começou a buscar o homem, porque após a queda não é o homem que busca Deus, mas é sempre Deus que vai buscar o homem. A mesma voz na viração do dia que falava com Adão, a mesma voz que procurava Adão perguntando: onde estás? É a mesma que desceu na terra da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. E a terra de Ur dos Caldeus era uma terra cosmopolita, que perdeu a identidade, sofreu uma miscigenação,
E Josué capítulo 24, do 1 ao 4, explica: Ur dos Caldeus era uma terra idólatra. A pergunta que nós fazemos é: como um Deus santo vai descer em uma terra idólatra? O que Deus quer nessa terra? Quando Deus desce, Deus tem um propósito, um plano, e o plano de Deus é formar uma grande nação. Quando Deus desce na terra da Mesopotâmia, Deus tem em mente formar uma nação. Nós poderíamos perguntar por que Deus não escolheu uma nação pronta, mas Deus não quer uma nação pronta. Deus vai começar através da vida de um homem, através da vida de uma mulher. Todas as vezes que Deus ele quis mudar o curso da história, Ele vai usar um ventre estéril de uma mulher. Isso é paradoxal entre nós essa noite, porque Deus quer formar uma grande nação, e pela lógica Ele poderia escolher uma nação pronta ou escolher um ventre fértil. Mas Deus vai escolher um homem idólatra, um ventre estéril, para mostrar que Ele é um Deus que trabalha em meio às improbabilidades. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril Ele fez nascer um menino. Quando Ele precisava formar uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, vai nascer Isaque. Quando Ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Jacó, vai nascer José. Quando Ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaque, vai nascer Jacó. Quando Ele precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, vai nascer Samuel. Quando Ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, vai nascer Sansão. Quando Ele precisava de uma voz para clamar ao deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, vai nascer João Batista. Mas quando Ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril, eis que uma virgem, eis que uma virgem. Alguém já levantou a mão? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, o teu nome é Emanuel, é Deus conosco essa noite. Deus fez a promessa, Abraão tinha 75. Se desse com 80, Abraão iria bater no peito e dizer: foi eu. Se desse com 90, Abraão iria bater no peito e dizer: foi eu. Com 95 iria bater no peito e dizer: foi eu. Paulo diz aos Romanos que Deus esperou ele completar 100. Palavras de Paulo: Abraão está amortecido. Com 90 é você, com 95 é com você. Amortecido, Abraão olha para dentro de si e diz: não posso. É aí que Deus entra na história do homem e da mulher para dizer: agora eu faço, sou eu que posso, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O que Deus está dizendo essa noite é: quando esgotar as possibilidades dos homens, é aí que eu entro na tua história para dizer: sou eu, sou eu. Alguém acredita? Sou eu, sou eu. Essa nação vai crescer na terra do Egito por intermédio de José, que é um dos filhos de Jacó. 400 anos se passam, e o faraó que se levanta no trono, ele não se lembra quem foi José. Pastor Eliakim, permita-me dizer isso aos senhores essa noite. Os hebreus, 400 anos como escravos em uma terra estranha, eles não tinham uma Bíblia na mão para lembrar das promessas. É estranho o que eu vou lhe dizer, e é provável que nem todos compreendam, mas quando eles queriam lembrar das promessas, eles olhavam para os ossos secos de José, e os ossos mandavam uma mensagem: nós não ficaremos aqui. Quem assume o trono pode não se lembrar do seu legado, mas até os ossos de um homem de Deus, até os ossos de um homem de Deus ainda fala. Mesmo que não se lembrem da sua pregação, do seu ministério, do seu legado, os seus ossos falarão.
Prove, pregador, eu te provo. Os ossos de José falam, e os ossos de um profeta trazem vida. Um homem numa batalha morre quando cai na cova e bate nos ossos de Eliseu, ele ressuscita, porque até os ossos de um profeta verdadeiro ainda fala. Só que Faraó, quando assumiu o trono, e 400 anos depois de José, 400 anos o povo escravo, ele não se lembra quem foi José, mas ele tem uma perturbação. E qual a perturbação? Quando o Faraó olha para a terra de Gozem no Egito, ele percebe: os hebreus estão crescendo, e o nosso crescimento incomoda alguém. Vou repetir: o nosso crescimento incomoda alguém. Incomodado com o crescimento dos hebreus, Faraó lançou um decreto. E qual é o decreto? Aumente a carga dos hebreus, e aumentando a carga, eles irão parar de crescer. Mas diz o texto: quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus cresciam. Quanto mais aumentava a carga, mais eles frutificavam e multiplicavam. Satanás precisa saber aqui em Pacajus: quanto mais aumenta a luta, mais tem crente dando glória. Quanto mais aumenta a prova, mais tem assembleiano com a mão direita levantada e adorando a Ele. Se aumenta a carga, estamos crescendo. Se aumenta a luta, são 70 anos e pronto para mais. Se aumentar a perseguição, é Deus nos direcionando para o centro da vontade dEle. O primeiro plano e decreto de Faraó deu errado. Se ele aumenta a carga, os hebreus continuam crescendo. Então Faraó veio com o segundo decreto. E qual é? Mande as parteiras matarem os meninos do sexo masculino que nascerem entre as hebreias. Detalhe, agora vai acabar o glória. As parteiras eram contratadas do Egito e eram hebreias. O que eu vou dizer não é para vocês aí embaixo, é para nós aqui em cima. Só que hebreu não mata hebreu. Vou repetir: hebreu não mata hebreu. Quem é espiritual vai pegar. Em tempo de crise, de decretos, muita gente deixou de gerar. Naftali não gera, Zebulon não gera, Issacar não gera, Simeão não gera, Manassés não gera, Efraim não gera, Rubens não gera, e Judá também não gera. Mas em tempo de crise, nem todo mundo é igual a todo mundo. A tribo de Levi, Coanrão e Joquebed estão dizendo: se eles não geram, geramos nós. Se ele não quer levantar essa mão engessada, levanta você as duas. Se ele não quer glorificar, glorifique você. Se ele não quer santificar, santifique você. Quem gera em tempo de crise, se prepare para viver experiências maiores com Deus. Só quem acredita nisso essa noite. Vai economizar, glória a Deus, para domingo, ou vai deixar tudo aqui essa noite? Nove meses depois, quantos meses? Joquebed vai gerar. E as parteiras estão do lado de fora para matar quem nasce. Quando ela dá luz ao menino, diz o texto, as parteiras sentiram temor, porque o que é gerado em tempo de crise ninguém mata. Alguém precisava escutar isso essa noite. O que é gerado em tempo de crise ninguém mata.
Pegaram o menino, colocaram dentro do cesto e colocaram às margens do Nilo. Se eu disser que colocaram nas águas do Nilo, o teólogo que assistiu 40 vídeos no YouTube, agora ele é teólogo, vai me criticar e dizer: a Bíblia não diz águas, mas o nome Moisés significa tirado das águas. Mas para o teólogo de YouTube não falar mal da minha vida, colocaram as margens do Nilo. Pega essa noite. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o Moisés dentro do palácio. Alguém parece que entendeu. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o cesto dentro do palácio. A mesma luta que te afronta é a mesma que te honra. A mesma prova que te persegue é a mesma que te leva para onde Deus quer te usar. Se tu vai pegar, eu não sei, mas Moisés é como pão lançado nas águas. Em breve nós vamos o achar. 3 meses depois, quantos meses? O que era para silenciar, chorou, e a filha de Faraó caminhava e viu o menino. Quando tu gera em tempo de crise, não precisa nem postar. Não precisa nem contratar departamento de marketing para o teu ministério. Quando tu faz em tempo em que ninguém quer fazer e gera em tempo em que ninguém quer gerar, Deus se encarrega de trazer uma Miriam por perto e dizer: eu sei quem gerou. Me leve então a mãe do menino. Te levo, vou parafrasear. Quando viu Joquebede, disse: se tu der de mamar para o menino, eu te dou um salário. Não sou movido a glória a Deus, mas dava para melhorar. Vou repetir: se tu que gerou, e só quem gera tem dentro dela algo para dar crescimento ao que foi gerado. Porque obra terceirizada não cresce? Porque está na mão de quem nunca gerou. Mas quem gera tem algo dentro dela para fazer crescer o que foi gerado. Se tu der de mamar para o menino, eu te dou um salário. Vou melhorar. Escravo no Egito nunca teve dinheiro, nunca teve salário, nem 13º, nem fundo de garantia e nem férias. Mas quando tu gera em tempo de crise, Deus levanta até o ímpio para trazer recursos. Alguém levantou a mão e acredita? Eu vou repetir: quando tu gera em tempo de crise, se o crente não for lá, fica tranquilo, Deus levanta até o ímpio para trazer recursos. Estou sentindo Deus essa noite. Com 40 anos, Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Midian em hebraico significa lugar de conflito. Moisés é foragido da justiça. 40 anos trabalhando no deserto para o sogro Jetro. E Moisés caminha todos os dias no mesmo ambiente em Midian, até que Moisés avistou uma sarça. Quando eu fui para o Egito a primeira vez, eu disse para os meus irmãos e amigos que aqui ficaram no Brasil: quando eu chegar lá, vou tirar foto da sarça, vou mandar para todo mundo. Quando vi uma sarça, não acreditei que aquilo era sarça. Perguntei para o pastor que foi comigo: é sarça? Ele disse: é sarça. Vai tirar foto não? Eu disse: não, vou não. Por quê? Eu achei que sarça era uma coisa bonita, volumosa, chamava atenção. Isso é feia, comum, insignificante, não tem aparência. Sarça não chama a atenção de ninguém. Mas o que chamou a atenção de Moisés não é a sarça, mas era um fogo. Parece que tem crente assembleano que ainda gosta do fogo. Por que nós gostamos do fogo?
Hebreus 12, 29, Ele é fogo consumidor. Gênesis 15, Ele fez uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo 3, versículo 1 e 2, Ele falou com Moisés em uma sarça de fogo. Êxodo capítulo 13, versículo 31 e 32, a coluna no deserto era uma coluna de fogo. Levítico 6, versículo 12, no altar há um fogo que queima continuamente e não apagará. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38, Deus respondeu a Elias com fogo. Jeremias 23, versículo 29, a tua palavra é fogo. Zacarias capítulo 2, versículo 5, o Senhor é um muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, eu só batizo com água, mas tem alguém. Parece que os crentes do Ceará conhecem, mas tem alguém que é mais poderoso que o pregador, que é mais poderoso que João. Quem é ele? É aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Só quem gosta. E fogo! Fogo! Atos capítulo 2, versículo 4, e pousou sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Eu gosto de um culto mais friozinho, então procura outro lugar. Há 114 anos no Brasil, 70 anos em Pacajus, crescemos na palavra e no fogo. Fogo! Fogo! Permita-me, já vou adiantar, não é revelação. Tem algum Caio aqui? Não é revelação. Tem algum Caio? Ok. Os rabinos em Israel diziam que se tivesse 2 rabinos falando da lei, só 2, eles acreditavam que Deus se manifestava e fazia presente. Segundo o Talmud, na sinagoga não poderia ter culto se no mínimo tivesse 10 pessoas. Se você chegasse na sinagoga, ela tivesse 9, deixa fechada a sinagoga, não tem culto. Jesus falou, se em Pacajus tiver 2 ou 3 no meu nome, Lucas 24, versículo 32 a seguir, tem 2 no caminho de Emaús, só 2, falando de quem? Dele, e ele apareceu. Quando ele apareceu, diz o texto, ele foi embora e os 2 ficaram. E não é que quando ele falava o nosso coração ardia. Não, vai enchendo o pulmão de ar, que glória a Deus tu vai dar agora. A palavra arder no grego é kaio. E kaio significa, se tu não gosta nem disfarça no meio dos crentes, pegando fogo. Diz o texto que Deus se manifestou no meio da sarça, no meio. Porque o lugar dele nunca foi ao lado, é no meio. Êxodo 3, versículo 2, ele está no meio da sarça. Sofonias capítulo 3, versículo 17, eu sou o teu Deus e eu estou no meio de ti. Mateus 18, versículo 20, se tiver 2 ou 3 presentes no meu nome, eu estou no meio. Apocalipse 1:13, ele não está à direita e nem à esquerda, no meio dos castiçais. Apocalipse 5, versículo 6, ele está no meio do trono. Números capítulo 7, versículo 89, ele falou com Moisés na tampa do propiciatório, no meio dos querubins. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam louvando. Por quê? Porque Salmos 22, versículo 3 a seguir, ele não estava nem lá na porta, nem somente aqui. Ele habita onde? No meio dos louvores.
Só porque eles estão mais animados, em João capítulo 21, para frente do versículo 26, necessariamente o 29. Quem chegou? Jesus das portas fechadas. Não vão dar glória aqui, ver. Falei? Porque se eu falasse Jesus da porta aberta, todo mundo dava. Mas como Jesus das portas fechadas, ninguém quis dar glória. E por que das portas fechadas? Do lado de dentro do cenáculo estão com medo, perplexos, apavorados. E Jesus chegou. Depois de ressuscitar, não apertou o interfone, nem campainha, não abriu a maçaneta da porta e nem bateu 3 vezes. O que ele fez? Atravessou as paredes. E o que ele diz? Paz seja convosco. Segura! Diz o texto que ele não apareceu do lado, ele apareceu no meio deles, só para lhe dizer: o que faltava do lado de dentro, o teu Jesus preenche. Paz seja convosco. O lugar dele é o centro essa noite. Quando a sarça arde, Moisés se aproxima. Quando Moisés se aproxima, Deus disse: Moisés, permita-me, tem algo aqui para os jovens. Moisés vivia em 2 culturas diferentes. Dentro do palácio, porque tinha uma mãe princesa de criação. Mas também ele descia na terra de Gozen, porque tinha uma mãe biológica que era escrava. Tinha 2 mães, uma princesa, uma escrava. Morava dentro de um palácio, mas de vez em quando ia para a casinha dele de barro entre os seus irmãos. Ele vivia gravitando entre a cultura egípcia e a cultura hebreia. E se você, essa noite, gravitar em 2 culturas, tu não vai ser pleno em nenhuma. Eu também gosto desse silêncio, pode ficarem tranquilos. Por que em 2 culturas? Porque se tu encontrasse o Moisés na rua, o cabelo é do Egito, a roupa é do Egito, fala como egípcio, mas o coração era hebreu. Só que Zípora, quando viu ele na rua, disse para o pai dela: encontrei um egípcio. Mas ele não era hebreu? Era. Mas o salão de cabelo dele em Pacajus era do Egito. E o cabelo? Do Egito. E a roupa? Do Egito. Quando andava na rua, ninguém falava que era crente hebreu, iria dizer: é egípcio. Só que quando ele visitava os seus irmãos na terra de Gozen, ele esquecia e dizia: sangue de Jesus tem poder. Ele dizia: sai para lá que teu cabelo é do Egito, tua roupa é do Egito, quer ser hebreu. Só que quando ele estava entre os egípcios, está todo mundo igual. Só que de vez em quando ele soltava o misericórdia. Os egípcios olhavam e diziam: tu é hebreu. Mas um dia a sarça arde, e tu vai ter que tirar a sandália. Moisés tira a sandália. 2 motivos, o primeiro como pregador e depois como teólogo. Como pregador, por que tira a sandália? 40 anos com meu sogro Jetro. Olha, o meu cabelo é de crente, minha roupa já é de crente, eu falo como crente. Mas se debaixo da sandália tiver poeira do Egito, tira ela, porque eu não te uso. Quer ser usado, jovem? Tira a sandália. Quer unção, jovem? Tira a sandália, porque o Deus que te chama, Ele é santo. Santo, santo é o Senhor. Sai o pregador, entra o teólogo. Por que tira a sandália? Porque Moisés cresceu em uma terra politeísta e aprendeu que para adorar as divindades egípcias tinha que tirar a sandália. Quando Deus disse: tira a sandália, Moisés olha e diz: já sei. Esse é o único Deus verdadeiro em toda a terra. Tira a sandália essa noite para adorar a Ele na beleza da tua santidade. Eu vou te usar, Moisés. Senhor, como o Senhor vai me usar? Pesado de língua, sem vigor. Olha que Moisés escreveu os Salmos 90 e disse assim: até com 70 dá para fazer a obra, com 80 já jubila. Deus falou: vou chamar com 80, só para mostrar que sou eu que faço. Tu
Tu vai lá no Egito, vai falar com o faraó, vai chamar a atenção dele e vai tirar o meu povo. Ó Moisés, Senhor, eu não tenho nenhum nome, comum, sem aparência, insignificante. Como vou chamar a atenção do homem mais poderoso da terra? Tu não entendeu, Moisés. Assim como eu peguei uma sarça comum, insignificante, sem aparência, incendiei e chamei tua atenção, tu é comum, sem aparência, insignificante, mas se eu te incendiar, eu te uso. Se eu te incendiar, eu farei coisas maiores. Cadê os crentes que acreditam nisso? Deixa Deus te incendiar essa noite. Quando tu for na terra do Egito, antes de sair de lá, eu quero uma festa. Deus quer o quê? Qual é o nome da festa? É Páscoa. Vocês vão comer a Páscoa no chão. E os judeus comem a Páscoa até hoje no chão. Não tem mesa na casa deles? Tem, e muitas. Mas comem no chão para lembrar que nunca tiveram uma mesa quando foram escravos no Egito. Eu não queria que o culto fosse no chão essa noite, mas que o mesmo sentimento estivesse dentro de nós. Quem nós éramos e o que o sangue do Cordeiro te fez tornar. E vocês vão beber na Páscoa 4 cálices de 86 ml. Quantos? Quando beberem o primeiro, lembrem das cargas. Quando beberem o segundo, lembrem da servidão. Quando beberem o terceiro, sejam gratos e lembrem: com braços estendidos vos resgatarei. E quando beberem o quarto, vocês podem dar um grito na Páscoa: nós somos o teu povo. E eles acreditam que Yud Reva Virei responde: e eu sou, e eu sou, e eu sou. Só quem é grato essa noite. E eu sou vosso Deus. Era numa quinta-feira em Jerusalém. Centenas e centenas de cordeiros subiam para serem imolados no templo. Qual era a festa? Páscoa. Era a última Páscoa que Jesus estaria com os discípulos. Mas ele não subiu para o templo. Ele pediu para Pedro e João acompanhar o homem com um cântaro. Este homem iria os levar para dentro de um cenáculo. Quando Pedro e João chegou no cenáculo, prepararam tudo. Quando Jesus chega, todos estão no chão. Jesus expressa um sentimento que ele nunca havia expressado: desejei muito estar convosco nessa Páscoa. Em Lucas 22:17, anotem o texto para depois não acharem que é coisa da minha cabeça. Lucas 22:17, Jesus pegou o primeiro cálice. O primeiro cálice para os judeus até hoje lembra das cargas. Jesus bebe e ele passa para os 12, e os 12 bebem. Quando eles terminam de beber o primeiro cálice, Jesus ele pega o segundo cálice, coloca ao lado, e antes de beber o segundo, todo judeu faz isso: ele parte o pão. Quando Jesus vai partir o pão, permita-me, senhores, há uma murmuração em volta de Jesus. Com a murmuração, eles estavam discutindo quem era o maior. Eu não sei porquê, porque a Bíblia se calou. O que iniciou essa discussão? Eu posso imaginar, mas não posso afirmar. Judas estava sentado ao lado esquerdo de Jesus. Como eu sei disso? Porque na Páscoa o anfitrião é Jesus. E o primeiro bocado de pão sempre será entregue a um convidado de honra. E os judeus colocam na Páscoa o convidado de honra ao lado esquerdo. Como Judas é o primeiro a receber o bocado de pão, é possível, quase certo, que ele está ao lado esquerdo de Jesus. E João, arrisco-me dizer, está do lado direito. Por quê? Porque ele coloca a cabeça no peito de Jesus. Mas já escutei companheiros dizerem que ele coloca a cabeça no peito de Jesus porque ele é íntimo. Nada disso. Ele é íntimo
discípulo amado, mas não porque coloca a cabeça no peito de Jesus. E por que então coloca? Se não tem mesa, não tem cadeira. Se não tem cadeira, pernas para trás. Coloca a mão esquerda no chão. Para quê? Para se acomodar ao chão. Com a mão esquerda no chão, tem que colocar a cabeça no peito daquele que está sentado ao teu lado esquerdo. Isso prova que João está ao lado direito e Judas ao lado esquerdo. Quando Jesus vai partir o pão, os discípulos murmuram. E o porquê da murmuração? Penso eu, porque Judas está ao lado esquerdo, no lugar do convidado de honra. Afinal de contas, entre nós, quem deveria sentar nessa cadeira? Quem é o maior? É a mesma discussão que acontece e disputa entre os pregadores, entre os cantores, que acontece em nossas convenções, em nossas tribunas. A discussão é a mesma: quem prega mais? Quem canta mais? Quem ensina mais? Quem é o maior? Quem Deus vai usar mais? Quem Deus vai fazer através dele mais? Enquanto estamos nas disputas entre homens, no reino dos homens, preocupados com quem é o maior. Se tu visitasse a casa de um judeu e lá tivesse 4 escravos, o mais indigno deles iria lavar os teus pés. Lavar os pés era papel de escravo. Enquanto nós estamos discutindo quem prega mais, quem canta mais, quem Deus usa mais, quem é o maior, quem senta na cadeira maior, o nosso Deus que se fez carne, tirou o vestido, a toalha e veio fazer o papel de um escravo, para ensinar algo às estrelinhas gospel, aos engomadinhos de púlpito, que o maior não é o que prega, o maior não é o que canta, o maior dentro do reino ainda é aquele que serve. Quem é filho não disputa, mas diarista disputa. Por causa desse meu Deus eu vou explicar isso. O filho pródigo, ele é pródigo, mas depois eu fui descobrir que o pródigo é o que estava dentro de casa. Mas o pródigo, querendo comer bolota de porco, ele se lembrou do que, pregador? Lá na casa do meu pai, até o jornaleiro tem pão. Eu vou melhorar. A palavra jornaleiro é arcaica. No nosso contexto, jornaleiro é diarista. E o que é o diarista? Trabalha por um dia de salário. O filho está querendo comer bolota de porco e dizendo assim: lá na casa do meu pai, para o diarista nunca faltou pão. Na casa do papai tem diarista, trabalha para um dia de salário, só prega se tem cachê, só canta se receber, só prega se pôr na conta, só prega se combinar 8 mil, 10 mil, 12 mil. E a cantora popstar só vem se tiver 15 mil. Aí jovem adolescente vende 1 ano de coxinha na porta da igreja para pagar os caprichos da cantora gospel. Na casa do pai tá cheio de diarista, mas no coração do pai só tem lugar para quem é filho. Filho, só quem é filho, adore a Ele essa noite. Não está dando glória porque tu gosta do diarista pregador. Não está dando glória porque você coloca lá minha referência. Deixa de ser bobo, rapaz. Diarista na casa do pai tem, mas no coração do pai só tem lugar para quem é filho. Por isso, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e eu acredito que o primeiro foi Pedro. Por quê? Porque o primeiro a ficar completamente desnorteado foi Pedro.
Ele tirou os pés, até eu tiraria. Como pode o Senhor, sendo o nosso Senhor, fazer papel de escravo e lavar os pés dos discípulos? Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então nos dá um banho essa noite. Escapou. O que eu faço agora tu não entende, Pedro, mas tu entenderá depois. Eu só quero fazer você pensar: o traidor está na mesa. Para lavar os pés, tem que se ajoelhar na frente daquele que tu vai lavar. Imagina nosso Deus de joelho na frente do Judas. E tu não quer sentar do lado da irmã? Quando ela canta, eu nem dou glória a Deus. Quando ele prega, eu também nem levanto a minha mão. A gratidão não depende do caráter do ofensor, mas depende de um coração quebrantado e contrito. Seja grato essa noite. Tem caluniador na mesa, seja grato. Tem mentiroso na mesa, dê glória a Deus mesmo assim. A nossa gratidão não depende de quem está na mesa, mas daquele que nos vê essa noite. Quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele pega o pão e ele vai partir. Quando ele vai partir o pão, ele diz: um de vós há de me trair. E aí ficou esse silêncio assim. Aí ele disse outra vez: um de vós há de me trair. O pastor deve ter obreiro assim. O Pedro terrível. O Pedro olhou e falou: João, pergunta logo quem é. É porque no gabinete de Jesus o João tinha acesso. Eu vou repetir. No gabinete de Jesus João tem acesso. Prove, eu vim para isso. O ministério de Jesus é acompanhado por 5.000 pessoas. Está em Marcos 6 e João 6. Só iam para o culto por causa do pão e do peixe. Mas os 5.000 em 1 Coríntios 15 verso 6, só 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mas de 500 pessoas em Atos 2, só tem 120 irmãs orando no ciclo de oração no cenáculo. Mas de 120 em Lucas 10, só 70 vão para evangelismo depois da escola bíblica dominical. Mas dos 70 só 12 andam com ele. Mas dos 12 só 11 tomam ceia. Mas dos 11 só 3, Pedro, João e Tiago, vão para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas dos 3, nos pés da cruz, só tem João. Aí tu me pergunta: por que João tem acesso aonde eles não têm? Por que João foi aonde eles não foram? Viu o que eles não viram? Quer ver o que eles não viram? Quer sentir o que eles não sentiram? Vai com Jesus até o fim. João perguntou para Jesus: quem é? Se Jesus tivesse falado alto, Judas não pegaria o bocado de pão. É provável que Jesus sussurrou para João: aquele a quem eu der o primeiro bocado de pão. Lá vai. Em volta de Jesus tem muita gente, mas escutar os sussurros dele, só aqueles que são mais próximos. Onde vós há de me trair, e este é o diabo. E o Judas, porventura sou eu, Rabi? Tu dizes, a expressão grega tu dizes é isso mesmo. Quando deu o bocado de pão e Judas recebeu, Satanás entrou nele e ele saiu
ceia. Lucas 22:17, Jesus bebeu o primeiro cálice, que para o judeu fala das cargas. Em Lucas 22:20, Jesus vai beber o segundo cálice, que para o judeu fala da servidão. Mas para a igreja ele diz: este cálice, abra um parênteses. Não sei se já chegou para você, coisa de crente, manda para os outros. Judas teve o melhor pastor, Judas teve o melhor ensino, Judas não sei o que lá, não sei o que lá. Judas participou da ceia, mentira de Satanás. Ele participou do primeiro cálice da Páscoa. O segundo cálice, onde Jesus instituiu a ceia, Judas não estava. Por quê? Porque na mesa da comunhão não tem lugar para traidor. E tu achou que eu ia vir aqui essa noite pedir para você abraçar teu irmão e dizer: Deus está dando vitória? Coisa nenhuma. Deus me trouxe para dizer: é isso que sara, é isso que cura. Na mesa de Jesus da comunhão não tem lugar para traidor. Quando Jesus entregou para Judas, ele saiu da mesa, eles beberam o segundo cálice, que fala da servidão. Quantos cálices faltam? Quantos? Marcos 14, Mateus 26, diz o texto: e tendo cantado um hino, foi para o Monte das Oliveiras. Nunca nenhum judeu fez isso. Abandonou a Páscoa deixando 2 cálices. O terceiro é: com braços estendidos vos resgatarei. Ele se levantou, cantou um hino e foi embora. Cantar um hino sabendo que vai receber a bênção, eu já dou agora. Dá glória a Deus quando tudo está bem. Difícil é cantar um hino sabendo que vai ser negado. Difícil cantar um hino sabendo que vão gritar para o crucificar. Mas dá para ser grato na mesa, porque o propósito é muito maior. Não me pergunte que hino ele cantou. Agora tem uns pregadores de live, você faz o pix lá e ele revela. A Bíblia não diz. Quando Jesus saiu da Páscoa, os discípulos foram atrás dele. Ele parou e disse: todos vocês serão como ovelhas que não têm pastor. O pastor vai ser ferido e vocês irão me abandonar. Pedro, sempre o Pedro, olhou para Jesus e disse, permita-me parafrasear: de maneira nenhuma eu vou contigo até o fim. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu não é tão forte assim. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me nega. Mas eu vou para Galileia. Vou repetir: antes que o galo cante 3 vezes tu me nega. E o Pedro não estava mentindo. O problema é que Pedro não sabia quem ele era por dentro. E como Jesus sabe coisas sobre você que nem você sabe, Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me nega. Mas eu vou lá para Galileia. Agora tem os jovens assembleanos que não vem no culto de doutrina, também não vem na escola bíblica dominical, fica comendo no YouTube na mão de sensacionista e calvinista. Agora estão aí dizendo e pregando que Judas foi decretado e Pedro não. O que eu vou dizer aqui resolve o problema e leva para casa, já valeu a noite. Qual a diferença de Pedro e de Judas? A porta que você bate após a queda define a tua restauração. Eu vou repetir: a porta que tu bate após a queda define a tua restauração. Judas, Mateus 27, bateu na porta dos anciãos e sacerdotes. Após a queda, se tu bate na porta dos homens, eles vão dizer: pega as 30 moedas e se vira. E Pedro, o pregador disse que ele entregou a carteirinha da convenção, entregou a ficha de membro, falou que não quer mais saber de Jesus, tirou a roupa e foi pescar. Quem contou essa bobeira? Ele foi para o mesmo lugar que Jesus disse que estaria. Eu vou melhorar. Ele foi para o mesmo lugar que há 3 anos antes Jesus disse: farei de ti
pescador de homens. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: as promessas ainda estão de pé. Como a mensagem não tem movimento, não tem cutuca 2 ou 3 e não tem jargão, o que eu vou dizer aqui, se tu ler Bíblia, tu vai pegar. Se não ler, não tem problema, só observa. O tabernáculo de Jesus parece que ele, presta atenção, parece com o Getsêmani. Por quê? Porque ele deixou 8 aqui no pé do Getsêmani. No átrio todo mundo fica, mas no lugar santo nem todo mundo, só sacerdote. Ele trouxe Pedro, João e Tiago. Mas como o sumo sacerdote, só ele pode ir no Santíssimo, Mateus 26 ele disse: ficai aqui, que eu vou além orar. Aqui tem 8, e aqui no Santo tem 3, e no Santíssimo só 1. Só que a Bíblia diz que o sumo sacerdote só entra no Santíssimo com 2 coisas: primeiro, tem que aspergir sangue; segundo, tem que fazer barulho. Pregador, conta isso direito. Eu vim aqui para contar. Eu passei mais de 6 anos estudando para procurar saber por que na orla do sumo sacerdote tem campainha. E nas minhas pesquisas eu descobri, com aqueles que estudaram mais do que eu, que a gente não é o criador da roda. São 72 campainhas. Detalhe: quando o sacerdote se movimenta dentro do Santíssimo, dentro do lugar santo, quando ele caminha, a campainha bate na romã e faz barulho. Aí eu passei mais alguns anos querendo saber por que faz barulho. Porque quem está lá fora não sabe o que está acontecendo lá dentro. Se não ouvir barulho, eles começam a cutucar um ou outro e dizer: se não tem barulho lá dentro, está morto. Mas se passar lá fora e ouvir barulho de glória a Deus e aleluia lá dentro, vão dizer: a Assembleia de Deus há 70 anos tem vida. Alguém já pulou da cadeira? Tem vida, tem vida, tem vida. Só quem é vivo faz barulho. Se esse crente do teu lado não faz, é provavelmente ele morreu. Mas se tem crente dando glória a Deus, só contei a primeira. A segunda: sumo sacerdote, além do barulho, joga sangue. Pondera, o Lucas é médico. Só ele diz de forma fidedigna e metódica: saiu sangue dos poros. Só que quando o sumo aspergia o sangue na tampa do propiciatório, a glória descia. Só que aí Deus da eternidade falou para o anjo: desce você mesmo. Mas não é a glória? Deixa de ser bobo, desce lá, porque a glória encarnada já está de joelho dobrado orando para Pacajus. E os anjos servem ele assim? Claro. Quando ele nasceu, quem adorou? Os anjos. Quando ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, provavelmente sem beber, quem levou pão? O anjo. Quando ele está no Getsêmani em agonia, quem foi o consolar? Um anjo. Domingo pela manhã, quando ele ressuscitou, quem disse para as Marias que ele não estava mais lá? Os anjos. Em Atos capítulo 1, versículo 9, 10, 11, quando ele sobe a súplica aos céus, quem disse? Varões galileus, este mesmo que vocês viram subir, em breve voltará. E os soldados querendo prender ele, ele falou: se eu quiser eu peço para o papai, ele envia 12 legiões de anjos. Se cada legião em Roma é 6.000, ele está dizendo: eu tenho 72.000 anjos à minha disposição. Não quero 12 legiões, quero 12 homens. São comuns? São. Imperfeitos? São. Mas quem começou a boa obra é fiel para terminar. Vocês me aguentam mais 15 minutos? Digam amém. Quando ele está orando, quantos cálices faltam? Quando ele está orando, ele disse: Pai, afasta de mim este cálice.
cálice é este? É o terceiro, com braços estendidos. Ele voltou 3 vezes para falar com Pedro, João e Tiago, e eu contei nos evangelhos. Quantas vezes? As 3 eles estavam dormindo, e na terceira Jesus disse: vocês não podem orar nem por 1 hora. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o Pedro na quinta-feira dormiu 3 vezes. Quantas vezes? Quem dorme na prova 3 vezes está vulnerável a negar no sinédrio 3 vezes. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. Se sou eu corto o ministério de Pedro, coloco outro obreiro no lugar e está tudo certo. O problema é que quem prega só entende o hoje e o ontem. Mas quem chamou Pedro não desiste de quem nós desistimos. E o que ele fez? Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, e no domingo Jesus apareceu e fez 3 perguntas. Se tivesse mais de 20, glória a Deus, eu terminava e contava essa. Dormiu quantas vezes? Negou quantas? Jesus fez quantas perguntas? Porque sabia que o mesmo que dormiu 3 vezes, no mesmo lugar que negou 3 vezes, Jesus fez 3 perguntas e iria pregar, e quase 3.000 almas. Ele não desistiu de você essa noite. Quando ele está orando, ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. Mas com braços estendidos o Pedro não poderia, o pregador não poderia, o Paulo não poderia. Então ele diz: todavia, seja feita a tua vontade. Quando ele sai do Getsemane, Judas o espera e o trai com um beijo. Para conhecimento, a expressão grega um beijo, no grego são repetidos beijos, e a expressão grega que se usa é mais do que 3. Por 3 vezes ele beijou o rosto de Jesus seguidamente. Os soldados perguntaram: és tu Jesus? Jesus disse: eu sou. Eles caíram. Se tivesse 2, glória a Deus, eu contava porque o eu sou faz cair. Não, agora já foi. Até porque se eu contar tudo hoje, ano que vem o pastor não me chama. Quando eles caíram, Jesus entregou-se a eles. Levaram Jesus para a casa de Anás, da casa de Anás para o sinédrio. No sinédrio, a acusação contra Jesus era: ele blasfemou contra o templo. Jamais uma acusação religiosa iria fazer com que Pilatos aceitasse a acusação. Encontraram testemunhas falsas para dizer que ele se opõe contra César. O Pilatos aceita. Quando Pilatos aceitou a acusação, o Pilatos não encontrou nele crime algum. Então Pilatos quis se livrar dele e enviou Jesus para onde? Para Herodes, da jurisdição da Galileia. E Jesus não disse uma palavra para Herodes. Herodes pedia: faz um milagre. Ele disse: não. Uma palavra em silêncio. Por 2 motivos ele não respondeu a Herodes, eu só conto um. Quem cala a voz de um profeta como João Batista não é digno de ouvir Deus. Devolveu Jesus para Pilatos, e Pilatos enviou Jesus para a cruz. Pilatos não encontrou em Jesus crime algum. Por quê? Porque ele é santo. 2 Coríntios 5:21, Paulo diz: nele não há pecado. 1 Pedro 2:22, Pedro diz: ele não cometeu pecado. João 6,69, João disse: ele é o santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Alguém poderia depois do culto levantar as mãos, me procurar e dizer: protesto, pregador. Por quê? Porque Paulo, Pedro, João e o autor aos Hebreus joga no time de Jesus, não vale. Então eu trago 4 que jogavam contra. Mateus 27, versículo 3 e 4, Judas disse: traí sangue inocente. Não dê glória porque está 4-1. A mulher de Pilatos, Cláudia Prócula, disse: sonhei, e no meu sonho sofríamos por causa do sangue desse justo. 4-2. Pilatos lavou as mãos e disse: ele é justo. Está 4-3, tu vai dar glória? Tem um ladrão na cruz desde as 9 da manhã, mais ou menos 10 para as 3 da tarde, pode pôr na minha conta. Ele olhou para Jesus e disse: esse
mal nenhum fez. 4-4. Tu tá achando que eu vim de São Paulo para empatar? Quando ele entregou o Pai e o Espírito, tem um 007 centurião dizendo: verdadeiramente. Alguém já levantou da cadeira? Verdadeiramente Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é santo. Ele está na cruz com braços estendidos. Ele precisa beber o terceiro cálice. João 19 ele diz: tenho sede. Tem o quê? Mas ele não é Deus. Como o homem tem sede, como Deus homem, quem tem sede vem. Tu já bebeu dessa água, não é? Como homem Deus, ele sentou lá no poço de Jacó esperando a samaritana e disse: estou cansado. Como Deus homem, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Como homem Deus, chorou por uma amiga em Betânia. Como Deus homem, sai para fora Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Como homem Deus, ele dormiu na polpa do barco. Como Deus homem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? João 19 diz que os soldados pegaram o vinagre. Pegaram o quê? Diga mais forte. Tu nunca mais vai dizer vinagre por qualquer léxico grego mais simples, o strong, pode baixar aí. Não é vinagre, é vinho azedo. Braços estendidos, me dá logo o terceiro cálice. Quando deram, ele diz, agora ele resgata: está consumado. Está consumado. Com braços estendidos vos resgatarei. Quantos cálices faltam agora? Não vai dar mais tempo, eu conto da outra vez quando voltar. Então reage, diga alguma coisa. O que é resgatar? Um menino judeu com 13 anos de idade, ele passava por uma celebração chamada de Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, mandamento. Com 13 anos de idade, estou dizendo judeu. Ele decorava 613 preceitos da lei. Tem jovem que sabe 7 jogadores do Fortaleza, mas não sabe 3 versículos. Com 13 anos de idade, 613 preceitos. E agora ele é filho do mandamento. Só depois de ser filho do mandamento ele pode se casar. Ele se casava com 18 anos, 16 anos de idade. Estou dizendo judeu. A moça geralmente tinha 14, 15 anos. Ele ia até a casa da moça para falar com ela, pedindo em casamento na frente dos pais. Ela fingia que não estava sabendo, mas estava esperando ele. Ele levava no bolso uma quantidade de prata, um suco de uva direto da vide e um contrato no bolso. Quando ele chegava na porta da casa da pretendente, batia na porta, o pai abria e ele entrava. Ele olhava para ela e dizia: quer se casar comigo? Se ela dissesse eu quero, ele pegava a quantidade de prata, colocava na mesa e dizia: tá pago o dote, tua filha é minha. Assinava o contrato com o pai da moça, dava o suco de uva para ela beber. Só bebe suco da uva quem disse sim, eu aceito o casamento. Quando ela estava bebendo, ele fazia uma declaração de amor. Qual era? Na casa do papai, eu tenho uma morada para te levar. Eu vou explicar. Ele deixou a eternidade. Eis que estou à porta e bato. Quando você abriu, ele entrou, olhou para você e disse: quer se casar comigo? Não, mas eu gosto de ficar com Jesus. Então é amante. Com Jesus não tem ficada, com Jesus é casamento. Eu vou melhorar. Com Jesus é casamento. É na alegria, é na dor, é na doença, mas eu não largo dele. Quando você disse eu quero, Pedro diz: ele não pagou com prata, ele pagou com sangue. Tu tem um dono, tu tem um dono, tu tem um dono. E quando na ceia, agora tem umas igrejas, se é que é igreja, dando ceia para ímpio. Ceia é para quem disse sim e casou com Jesus. Enquanto você na ceia estiver bebendo o suco da uva, tem uma declaração de amor só para quem casou com Jesus. Qual é? Na casa do meu pai
eu tenho uma morada para te levar. Quantos cálices faltam? A qualquer momento. A qualquer momento. Pregador, eu estou esperando o sinal. Está de brincadeira? A qualquer momento. Pode ser que o culto não acabe. Pode ser que a Assembleia de Deus não complete 71 anos aqui. Pode ser hoje no caminho de volta para casa. Pode ser amanhã no café da manhã. Será dada uma palavra de ordem, um alarido e uma voz de arcanjo, e uma trombeta de Deus vai soar. No abrir e fechar de olhos, a trombeta de Deus vai soar. Os mortos ressuscitarão primeiro, e Paulo diz, e depois nós. E depois nós. E depois nós. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Encontraremos com eles as nuvens para o encontro. Para o encontro. Para o encontro. Aguenta firme, irmão. A qualquer momento estaremos no encontro com Ele na eternidade. Quando chegarmos na eternidade, vai ter uma mesa que vai cruzar toda a eternidade. Que festa é esta? Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Cadê ela? E foi-lhe dado que se vestisse linho fino, que elas ímpias morram de inveja. Linho fino, branco e puro, que são as justiças dos santos. E quando você olhar na mesa do lado, Abraão, Isaac, Jacó, o João Batista com uma cabeça novinha, o Jó, ele vai dizer: eu não disse que o meu Redentor vive? O Lázaro vai dizer: eu falei para vocês, ele bebia café lá em casa, ele é a ressurreição e a vida. Isaías vai levantar na mesa e vai dizer: eu falei para vocês, ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade. O menos assembleano vai se levantar e vai dizer: eu também tenho uma. Então conta logo. Para nós, há 114 anos e há 70 anos Ele é o que salva, o que cura, batiza com o Espírito Santo. São os crentes que vão estar nas bodas. Pega o microfone, mano. Segura. Tá bom, tem o Isaac, tem Jeremias na mesa, tem Jó e as irmãs. Imagina elas conversando com Ruth, Raabe e Maria. Ninguém aguenta. Essa irmã que vai estar aí, esse crente atrás de você, essa irmã aí na frente, pastor Eliakim, os pastores. Mas dê uma olhadinha aí do lado, está faltando alguém. Está faltando alguém. E aí ele vem que nem um diácono. Todo mundo quer ser pastor. E ele, diácono, não fica olhando para o cabelo dele assim, não. O cabelo dele é branco como a neve. E os olhos dele como chamas de fogo. Os pés dele, não é esse sapato de pregador triunfalista, pés como latões reluzentes. E o rosto dele resplandecente como o sol. Quem é ele? O princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Seja grato, seja grato. Cadê sua gratidão essa noite? Adore a Ele.
A nossa cidade está nos céus. Oh glória. Olhem para cá. Ele vai chegar com o último cálice. Pastor Eliakim, sabe o que ele vai dizer para nós? Eu não disse que eu estou de jejum há 2000 anos. Eu não disse que eu não beberia mais do fruto da vide enquanto vocês não chegassem. E quando ele servir o último cálice, só quem vai estar lá vai gritar bem forte, diga bem forte: nós somos o teu povo, e eu sou vosso Deus. Se quiser pular na cadeira, pula. E eu sou eternamente vosso Deus. 1 minuto para adorar a Ele. 1 minuto para adorar. Adore, adore, adore. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhes glória. Se tu vai estar lá, adore. O Rei dos Reis está. Ele está a reinar. Oh glória. Onde o Todo-Poderoso está. Receba o renovo de Deus essa noite. Assentado em seu trono. Pregador, eu não falo mais em línguas estranhas. Em nome de Jesus, seja cheio. Recebendo a nossa seja cheio. adoração. Seja cheio essa noite. Seja cheio essa noite. Que seja cheio nosso coração. Receba poder dos céus essa noite. Se derrame na presença dEle. Santo, santo, eu irei cantar. Ele enxugará dos seus olhos. Eu passar. Ele vai enxugar dos teus olhos. Aguenta firme, irmão. Aguenta firme, irmão. Essa prova vai passar. Vai passar. Vai passar. A eternidade te espera. Para sempre estar. Vamos estar bem juntinhos. Bem ao lado. No meu rei. Cantando a gratidão em nossos corações essa noite. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá rancor. Aguenta firme. Lá não haverá mais lá. Não ceda ao pecado. No meu lar. Tentado não ceda. Não haverá mais. Em Jesus tem a palma. Não haverá. Oh glória. Oh glória. Não haverá mais lágrimas. Aleluia. Eu tenho uma pergunta essa noite. Cadê você que se afastou dos caminhos do Senhor? Saia do teu lugar e vem. Saia do teu lugar agora e vem. Cadê você essa noite? O Pai está no mesmo lugar te esperando. Volte, cadê você? Saia do teu lugar. Saia do teu lugar e vem. O Espírito Santo está te chamando. Saia do teu lugar e vem. Cadê você? Cadê você que se afastou dos caminhos do Senhor? Cadê você que precisa voltar aos braços do Pai? O Pai está te chamando aqui essa noite. Está vindo? Abre o corredor para vir. Mas ainda não cheguei. Abre o corredor para vir. Por isso a dor. Tem mais alguém vindo? Abre o corredor. Não cheguei. Isso.
Por isso achei, É a graça de Deus. mas ainda não cheguei. É a graça de Deus. Isso, vem chorando. As lágrimas, Isso, vem. mas ainda não cheguei em casa. As trevas perdeu essa noite. Meu lar, meu lar. Ele está derrubando cadeias essa noite. Isso, sai do teu lugar. Tem mais gente vindo. Tem mais gente vindo. Não cheguei em casa. Isso, vem. No meu lar, meu lar. Se tem a primeira, a segunda e a terceira, cadê a quarta alma para Jesus? Cadê a próxima alma para Jesus? Tá vindo mais aqui, isso. Isso, abre o corredor, vem. Vem. É só a graça que faz isso. Não é o pregador do cartaz, não é a oratória, não é a eloquência, é a graça de Deus. Permita-me, segura um pouquinho. Aos líderes de jovens que aqui estão, escuta isso. A Assembleia de Deus não precisa perder a identidade. Um jovem disse assim para mim, pastor Eliakim, líder de jovens, me chamou para pregar e eu achei que a igreja ainda era a mesma. Quando eu cheguei na igreja, mudou tudo. Aí era o congresso de jovens, quando nós fomos jantar, a época que eu jantava ainda, depois do culto, eu chamei ele e disse, o que você está fazendo com a Assembleia de Deus? Aí ele disse, pastor, estamos vivendo em um tempo em que as comunidades estão levando os nossos jovens. Eu falei, como é? Estão levando os nossos jovens? E se a gente não criar essa estratégia, esses entretenimentos, nós vamos perder. Eu disse, escuta aqui, rapaz. Se essa palavra não for suficiente para trazer pecadores de volta, fumaça, parede preta, o que você inventar não vai ser capaz. O que traz pecadores de volta é a palavra. O instrumento que Deus usa é a palavra. Cadê a próxima vida para Jesus? Cadê a próxima alma para Jesus? Saia do teu lugar e vem. Não há um lugar tão longe onde a graça não possa te alcançar. Não há um poço tão fundo aonde a graça não possa te resgatar. Tem mais uma alma, eu estou te esperando, vem. Cadê você? Sai do teu lugar e vem. Estou sentindo o corredor abrindo e essa alma vem. Nem queria vir para o culto, agora veio e a graça te alcançou. Saia do teu lugar e vem. O Espírito Santo está te chamando, vem. Estou esperando você, sai do teu lugar e vem. É Ele aí movendo o teu coração. É a graça te trazendo aos braços do Pai. Sai do teu lugar e vem. O Espírito Santo está te chamando. Só falta você aqui.
Saia do teu lugar e vem. Ramada. Ayamanto suri que manto. Essas correntes cairão hoje por terra. Saia do teu lugar e venha em nome de Jesus. Há uma guerra travada agora. O Espírito Santo está te chamando. Saia do teu lugar e vem. Estou te esperando. Cadê você? Vem. Vem, o Espírito te chama. Vem, o Espírito te chama essa noite. Isso. Porque também tem dracmas perdidas dentro da casa. Você que é grato, estenda suas mãos. Permita-me orar, pastor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Enquanto eu estou orando, Deus está trazendo mais. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor é aquele que quebra as algemas do pecado. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Direciona os passos desses que vieram aqui à frente, em nome de Jesus. Cura-os por dentro agora, em nome de Jesus. Que eles sejam libertos do teu sangue essa noite, em nome de Jesus. Que eles possam receber a graça e a unção. Tem mais uma alma vindo, isso. Vem. E que eles possam ser cheios da tua presença, em nome de Jesus. O Pai vos recebe essa noite, de braços abertos, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém.